Olá, meus queridos e minhas queridas, eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Rafael, professor de língua portuguesa, e estou aqui para dar continuidade ao que a gente havia trabalhado na aula anterior, né? Todos devem se lembrar que nós estávamos vendo a gramática, essa área da gramática, que é um conjunto de regras que rege a nossa língua, né? Esse pode ser um conceito possível, mas bem simplificado para o que é uma gramática. E nós estávamos estudando a morfossintaxe, né? Essa área de estudo que compreende a junção de duas coisas diferentes, né? A morfologia, que é o estudo da forma, da estrutura, das flexões das palavras, de como elas se formam, enfim. E a sintaxe, que é o estudo da função sintática que a palavra tem ao se combinar com outras palavras e formar sentido numa frase, né? Então, na aula anterior, nós havíamos falado sobre a sintaxe, sobre a sua importância, tentei ensiná-los a compreender a importância da sintaxe, a entender o que são as relações das funções sintáticas e também explicamos um pouco sobre os tipos de enunciados que nós temos na língua portuguesa, né? A frase, a oração e o período. Pois bem, dito isso, nosso próximo conteúdo, que teria sido trabalhado na semana seguinte, mas que não pôde em virtude do decreto da quarentena, são os termos essenciais da oração, né? A gente chama de sintaxe do período simples, ou seja, é a estrutura de um período que é formado por apenas um único verbo, certo? Vocês devem se perguntar, professor, mas normalmente quando nós conversamos, quando nós produzimos enunciados, nós usamos de mais de uma oração, nós usamos vários verbos. Poucas vezes nós usamos verbos, construímos enunciados com apenas um verbo, realmente. Geralmente a gente produz orações que são com vários verbos, períodos compostos por subordinação, períodos compostos por coordenação. No entanto, para que a gente possa entender certinho o que são os termos essenciais da oração, os termos integrantes da oração e os termos acessórios da oração, é melhor que a gente comece do princípio, né? Que a gente comece por algo mais simples, que é o período simples, obviamente. Pois bem. Então, quando a gente fala em sintaxe do período simples, a primeira coisa que a gente tem que explicar é o que são os termos essenciais da oração. Ou seja, o que são os termos que formam a estrutura básica de qualquer frase que a gente diz, que a gente pronuncia, né? Ou de qualquer coisa que a gente escreve. Enfim, os termos essenciais, eles são aqueles chamados de sujeito e predicado, né? E o primeiro deles que a gente vai ver, que eu estou deixando aqui embaixo, uma bateria de exercícios para vocês, é o sujeito, né? Sobre o sujeito, muito se tem dito, né? Afinal de contas, o sujeito é um termo da oração que geralmente vem ali na frente. Ele é o primeiro termo que aparece, é o primeiro sintagma que aparece na oração. Vale lembrar, no entanto, que não necessariamente o sujeito precisa estar no começo da oração. Ele pode estar em qualquer outra parte da oração, mas você vai conseguir identificá-lo seguindo algumas regras, sabendo quem ele é, né, obviamente, e se atentando para algumas estruturas que a gente tem na língua portuguesa. Pois bem, então, os termos acessórios, basicamente, são aqueles que são dispensáveis, eles apenas acrescentam algumas informações, questão semântica mesmo. Nós podemos precisar desses termos para dar uma informação a mais. E os termos integrantes servem para complementar os sentidos dos verbos e dos nomes de uma oração. Então, basicamente, é como se a gente pegasse uma oração, né, um período simples com um verbo só, e analisássemos primeiro o sujeito e depois o predicado. Depois a gente vai analisar quais essas palavras que estão dentro do predicado, que são os termos integrantes. E depois, quais palavras aparecem em qualquer lugar da frase, que são os termos acessórios, né? Então é isso. Até o próximo vídeo.